Eu quero hoje, debaixo de la unção do Senhor, de autoridade do Espírito Santo que nós mueve hoje, aqui trazer uma mensagem de um cunho muito sério, a qual em dias atuais o inimigo tem sacado. Pero nós sabemos que o inimigo não saca tacando-lhe pé na porta, rompendo todo. Nossa, ele chega de mansinho. Nós em Brasil chamamos esse sapatito de veludo, de algodão macio. Sapato de algodão macio, todo quietinho. Nós nem percebemos, mas quando queremos perceber, já não há mais muito tempo a fazer coisas. Está quase todo perdido. Assim é como o inimigo atua em nossas vidas. E ele nunca vai fazer com coisas que está delante de nossos olhos, que está fazendo sentido para nós, sentido de parar, de desistir. Todas as vezes em la Bíblia que o inimigo se manifesta para destruir um homem, uma família, uma igreja, uma empresa, ele trajo uma proposta que a ótica do homem natural hace todo sentido e parece bueno. Se lembra de Eva? O que ele habla para Eva? Eva, o jardim de Éden. Ele não disse: coma deste, porque este aqui é melhor que os outros, esse aqui vai te deixar bela, formosa. Hoje, como que se atrai uma mulher? É pelo que se come ou pelo que se vê? Me entende? Então, se a proposta de el diablo para a mulher fez todo sentido, a ponto de que ela desonrasse ou não tivesse honor para com o Deus que a entregou para ele. Então é nesse sentido que eu quero falar com coração para vocês, porque o inimigo quer tirar de nós tudo aquilo que herdamos, herência do Senhor. Graças. Tudo que você tem como herência de Deus, o inimigo quer sacar de você. Porque quando saca sua herência, começa a sacar-lhe por primeiro sua vida. A maior herência que você carrega é a vida eterna. E Jesus dijo em sua palavra: guarde todo o que tienes, para que ninguém possa sacar-lhe sua coroa. Amém? Então, se eu quero hoje falar de uma clave perdida. Uma llave perdida em nossa geração. Que muitas das vezes nós, por mais que nos mostramos pronto a ser, não hacemos com a llave correta. Então quero que você preste muita atenção para que não se perda e que nós possamos caminhar dentro do tempo que temos. Há alguém aqui que queira conhecer essa llave? Uau! Glória a Deus! Então vamos buscar a revelação na palavra de Deus. Abramos nossa Bíblia em el livro de Malaquías, capítulo 1, verso de número 6. Eu quero ler duas primeiras partes. El hijo honra al padre y el servo a su senor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? E se soy senhor, ¿dónde está mi temor? Hasta allá. Nós encontramos acá uma llave
que está perdida nesta geração. A palavra é honra. A llave é honor. Qual a diferença de honra e honor? A mesma? Mesma coisa? Honra e honor? Para você, em espanhol? Espanhol? Sim? Ok. Porque há uma tradução honor, outra honra. Eu tenho uma tradução honor, aqui é honra. Ok. Para nós é honra. La clave, la llave perdida é la honra. Por mais que nós hablamos, eu tenho honra, mas se formos a hacer uma revisão, vamos entender que precisamos mudar muitas coisas em nosso coração. Aqui Deus nos expõe uma geração em Malaquias. Havia uma geração que assistia no templo de Deus suas ofertas, suas oferendas, suas semillas, pero a llave estava perdida. Al contrário, é o oposto do que nós ou a maioria imagina. O livro de Malaquias não é um livro que habla apenas de dízimos, de oferenda e dízimo. Não é, nunca foi. O livro de Malaquias, del primeiro capítulo 1 ao último capítulo 4, se habla de honra que foi perdida. A llave que o inimigo sacou do coração do pueblo de Deus, que mesmo estando no templo, alabando a Deus, fazendo seus sacrifícios, não honrava a Deus. Quando nós olhamos para o livro de Malaquias, nós estamos vendo um tempo que Deus estava se calando com o homem na face da terra. Não é por acaso que de Malaquias a Mateus, que para nós basta mudar uma página da Bíblia, passou por 400 anos del silêncio de Deus, por causa dessa llave que estava perdida. Jesus veio resgatar novamente esta llave. Jesus veio mostrar que esta llave é a principal llave que abre todas as portas que você necessita. E você não pode manter com que esta llave quede-se perdida, quede-se num lugar escondido qualquer. Mas esta llave tem que estar em sua mano, em seu coração, em sua mente, em seus lábios, em seu orar, no seu caminhar, no seu entrar. Você tem que carregar essa llave com você. Donde você vai? Carregue a llave chamada honra, honor, porque ela abrirá as portas que você não imagina. Honor não é um agalo. Honor não é uma aparência. Honor é reconhecer o valor, reconhecer a autoridade, reconhecer a paternidade, reconhecer os tártalos com reverência. Quando nós temos o princípio desta clave de la honra, é reconhecimento.
o pastor e doutor Mike Murdock. Quantos conhecem? Não liste ele? Uau! Lhe indico. Busque literatura dele. É um americano ainda vivo. Eu sigo no Instagram. Cambiou minha mente por um livro que ele escreveu chamado La Lei del Reconocimiento. É um livro que caminha comigo como ao lado de minha cama. Eu consulto muito. Mudou todo meu entendimento. Uma chave que cambiou minha forma de pensar quando se habla em honra e semilha. Ele dijo em um de seus livros, há um outro livro dele que eu também gosto muito, chamado De Signo. Não sei como habla espanhol. De Signo. Que mexe muito com nós outros. E ele dijo que quando nós outros estamos disponíveis para reconhecer aquilo que nós outros necessitamos, que nós outros sonhamos, que nós outros desejamos, porque tu sonho, tu desejo, muitas das vezes os planos de tu coração não são teus, não são tuas, mas é de Deus. Pero enquanto você não reconhece que é de Deus, você não tem ação. Todavia, quando há um reconhecimento, então começa a haver ação que vai mudar. E ele diz um exemplo. Há hoje em estado do Texas, aqui na Flórida, a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos. É isso, se for em Google, você vai constatar. Ele dijo que um casal jovem recebeu uma herança de uma fazenda, uma tierra, e eles haviam um sonho. O sonho era sobre petróleo. Eles queriam encontrar petróleo e mexer com petróleo. E esse era o sonho deles. Trabalhavam, dormiam, acordavam, falando de petróleo. Então se tiveram uma boa ideia, segundo eles, vamos vender tudo que nós outros temos e vamos para em um lugar específico em Alemanha, que é onde há possibilidade de encontrar muito petróleo. E eles assim fizeram. Passaram-se por largos 30 anos por Alemanha. Agora estão já aposentados e voltem para Estados Unidos para fazer uma visita a seus parentes. Então se diz um ao outro: vamos passar onde eram nossas propriedades para ver como está nossa terra. Então se ao passar não encontraram, havia um muro muito grande, um muro que parecia não ter final. E eles não conseguiam ver para o outro lado porque era muito alto. E havia na entrada, e na entrada principal havia soldados, guardas. E eles iam para lá, o exército americano ia para lá e vinha para cá. E então se parou naqueles guardas e disse: estou procurando esse endereço. E o soldado disse: é aqui mesmo. Como aqui? Aqui era uma terra. Nós outros vendemos a terra. Você não sabe? Estados Unidos encontrou acá a maior reserva de petróleo e hoje pertence à nação americana. O que é isto? Eles tinham um sonho. Diga comigo, um sonho. Qual é o problema do sonho? Não reconhecer. Quando você não reconhece, lhe falta a principal clave. Você não honra. Quando você não honra, nada torna para você. Há uma lei
Não está explicitamente escrito em la palavra o nome que vou lhe dizer para você, mas vou mostrar para você que a Bíblia diz tudo isso. Uma lei chamada lei del retorno. Quem habla desta lei é o pastor John C. Maxwell, também americano. Quanto conhece John C. Maxwell? Em seu livro, Las 21 Irrefutáveis Leis de la Liderança, ele escreve em uma dessas leis chamada lei del retorno. Lei del retorno. La honra é o primeiro mandamento de la lei del retorno. La lei de retorno, principal parte da Bíblia, digo em Apóstolo Paulo, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, isso cosechará. Todo, a Bíblia diz, todo. Não é isto ou aquilo, mas tudo. Então, tudo que eu hablo, tudo que eu hago, tudo há retorno. Não se pode plantar. Habla uma fruta que você gosta. Manzana. Não se pode plantar manzana e cosechar arroz. Sim? Todo o que você hace voltará para você cosechar. Sembrar. Graças. Todo o que você hace, absolutamente todo. Não se engane. A Bíblia começa dizendo assim: não se engane. Deus pode projetar. Gálatas 6. Não coloquei lá, desculpa, mas o Espírito Santo está trazendo acá. Graças a Jesus. Gálatas 6, 7. Não se engane. Nós não podemos ter enganação para nós mesmos. Não os enganéis, diz a palavra. Deus não pode ser burlado. Não, irmãos, não haja coisas que não agrada a Deus, escondido de Deus, porque ninguém pode se esconder de Deus. O salmista, em livro de Salmo, capítulo 1, 39, 139, ele diz: para onde irei eu? Se subir ao altos céus, tu está. Se descer ao mais profundo do abismo, o Senhor está. Se armar minha cama em Seol, ali estará o Senhor. Donde irei eu? Não se pode. Não se engane, porque todo lo que o homem sembra, esse também segará. Esta é o principal versículo de la lei del retorno, pero é também o principal mandamento de la llave chamada honra. Eu sinto Deus acá. Aleluia. La honra ou el honor mueve el cielo. Não se mueve a terra. A diferença é esta. O que nós queremos é poner uma chave na porta, abrir e acessar o ambiente, sim ou não? Pero a chave honra não se põe fisicamente, mas espiritualmente. Quando você usa a chave honra, não se abre porta que você adentra imediatamente em solo de la tierra, mas abre a porta que você acessa imediatamente os cielos. Aleluia. Donde há honor, há favor. Donde há honor, há milagro. Donde há honor, há provisión. Pero donde não há honor,
el cielo se cierra. Donde não há honor, la bendición se retira. Donde não há honor, la presença de Deus se va. Exemplo, usted leia depois. En el livro de Éxodo, capítulo 19 e capítulo 20, nosotros vamos ver uma história de um pueblo que deshonra a Deus. Pero Deus dijo a Moisés: clame a mi povo, ou diga a mi povo, para que mi povo celebre um ayuno por 3 dias. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso e todos os animales. Todos los hicieron ao Senhor um ayuno por 3 dias. Al final de ayuno, se limparam, se lavaram, se limpiaram, graças. E foram ao pé del monte, chamado el monte del Senhor, la montanha del Senhor. Então Deus dijo a Moisés: não permita que ninguém toque, pero senão morrerá. E todos quedaram-se ali. Mas o Senhor estava el cume, el pico del monte, de la montanha, com trovões, com relâmpagos, e o pueblo mirou e dijo, chamou Moisés e dijo: Moisés, nós representamos todo o povo perante você. E decidimos que não vamos subir o monte, porque temos medo que morreremos. Vá você e habla com Deus, e o que Deus falar com você, você habla conosco, e nós ouviremos. Moisés se entristeceu, subiu diante de Deus, e quando foi hablar a Deus, Deus disse para ele: Moisés, eu mirei e eu ouvi o que o povo falou com você. A partir de hoje, não descerei mais para falar com os homens como hablo com você, mas instituirei, levantarei profetas que hablarão em meu lugar. A partir dali, você vai lendo a palavra de Deus, vai ver que Deus escreve a lei em la pedra com seu dedo e manda a Moisés colocar na caixinha. Guarda. Porque o homem não é digno de carregar minha lei. E você vê Deus indo embora. El pueblo mirando a presença de Deus, se ausentando de eles e indo para lejos, muito lejos. Eu fui ao mapa ver as distâncias que se mostrava, cerca de 3.000 quilômetros. Se contemplava a presença de Deus e a tristeza invadindo o povo, porque Deus se ausentava. Não houve honra, porque Deus desceu no monte, desceu na terra para colocar sua lei no coração do homem, mas o homem não quis. Entristeceu a Deus. Toda vez que nós tomamos uma decisão impensada, entristecemos a Deus. Porque toda vez que eu não tenho honor para com você, antes estou não tendo honor para com Deus. Porque Jesus disse: todo aquele que trouxer um copo de água fria, água helada, a um dos meus pequeninos, a mim está sendo. Quando nós entendemos isso, nós vamos então ver que para se carregar a chave
llamada honra, necessito muito esforço de minha parte. Porque mesmo que a pessoa está pisando sobre mim, me machucando, cerrando portas sobre minha vida, eu tenho que honrar. E aí está a diferença entre os que servem a Deus, Malaquias 3:17, e os que não servem a Deus. Tem que haver uma diferença em sua vida. Coloca Malaquias 3:17, por favor. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Entenda que o capítulo 1 de Malaquias habla sobre honor corrompido en el culto. Se oferecia, pode deixar allá, se oferecia en el culto pão embolorado, estragado, resto, se habla, resto, sobra estragada, sobra que você não come, mas leva no altar do Senhor. Capítulo 2, nós vamos ver que o honor quebrantado en el sacerdócio e en el matrimônio. El sacerdócio de la tierra estava sem la clave, sem la llave de acesso ao cielo. Então havia culto. Me entiendo uma coisa. Para todo em uma igreja, há necessidade. Cadeira, chair, silha, graça, necessidade de púlpito, necessidade de micrófono, necessidade de luz, necessidade de aire, necessidade de todo. E nós nos esforçamos, yes? Para fazer o esforço que vocês fizeram para inaugurar esse templo acá. Está belo, lindo. Pero não é este esforço que Deus nos cobra. Pastor, então tudo que fizemos acá não tem nada a ver. Não. Sim, tem muito valor ao Senhor. Pero o que Deus espera é que todo o seu esforço seja para entregar o melhor culto a Ele. E não ter o melhor lugar para cultuar. Solo. Tener el melhor lugar para cultuar é muito bueno para o homem natural, mas para o homem espiritual temos que entregar o melhor culto ao Senhor e não trazer ao Senhor as obras, trazer ao Senhor o corpo cansado, cheio de preguiça, dormindo sobre as silhas, sem prestar atenção. Vou hoje porque senão o pastor vai me ligar e dizer: "Pô, não foi a igreja, o que está acontecendo? O que se passa?" Então vou para não ser questionado por meu pastor. Está tudo cambiado. É bueno um templo lindo e maravilhoso como esse? É excelente. Todavia, Deus não quer o templo físico, Ele quer o templo espiritual. Porque Ele não manifesta no templo físico para a mudança do templo físico, Ele manifesta no templo espiritual para que haja mudança no ambiente físico. E a ambiência que nós vivimos aqui, somos nós que construímos ela. Se Deus se manifesta acá, é por causa de tu coração, de tu adoração, de tu forma como veio acá. Honrar ao Senhor, entregar honor a Deus. O próximo culto acá é quando? Domingo, o próximo domingo. Então, quando terminar hoje esse culto, nós temos que ir para casa preparando nosso espírito, nossa vida para o próximo culto ao Senhor. Senhor, hoje eu entreguei assim, mas quero entregar melhor o próximo culto a Ti.
Como puedo hacer? Há três coisas que quando hablo com Deus em oração, eu digo: Senhor, em primeiro lugar, como posso te servir hoje? Você tinha perguntado a Deus como você pode servir ao Senhor hoje? Segundo, Senhor, como eu puedo honrar tu nome hoje? Você tinha perguntado a Deus? Que tipo de honra Deus está esperando de você hoje? Terceiro, Senhor, como minha família pode te honrar hoje? Te servir hoje? Como posso ser melhor em minha família hoje? Muitas vezes nós levantamos de manhã em casa e há uma guerra. A esposa contra o marido contra a esposa, padre contra hijo contra padre, e nós não vemos que o inimigo está atacando nossa casa, e entramos nós, Senhor, eu sou guerreiro também, reina, não, se vence toda a batalha com oração, com respeito. Se minha esposa está exaltada, calma, espera acalmar, depois vou falar. Se meu esposo está falando grosso, calma, depois eu vou falar. Não é hora de embate, é hora de sabedoria. E honra necessita de sabedoria, e a palavra de Deus diz: quem quer sabedoria, clame ao Senhor, peça a Deus que Ele entrega a você sabedoria para lidar com toda a situação. Devemos honrar a nosso Deus, não só em lo templo, mas em nossa casa, não só na frente de las personas, mas principalmente quando as pessoas não estão diante de nós. Defender os amigos, defender a família, defender nosso pastor quando não estão diante de nós. Isto é honra. Isto é honra. Há dois movimentos que eu costumo dizer sobre a honra. Dois movimentos. O movimento vertical. Movimento vertical é o primeiro movimento que o homem precisa fazer quando se trata do princípio chamado honra. Este princípio é o homem honrar a Deus. Se não honra a Deus, não honra mais ninguém. Não honra o ambiente, não honra o próximo, não honra os líderes, seja em sua empresa, seu trabalho, seja em sua igreja, aonde for. Nós temos que entender que em todo lugar há muitos equipos, assim que habla equipos, muitos equipos, e muitas das vezes há pessoa que trabalha em vários equipos ao mesmo tempo, porque um equipo não pode limitar por outro equipo, sim ou não? Então há aquele que, vamos falar da igreja, há aquele que é responsável por la limpeza da igreja, a equipe da limpeza, sim ou não? Mas a mesma pessoa que hace parte da equipe da igreja pode ser parte da equipe de alabança, sim ou não? Mas também a mesma pessoa que hace parte da equipe de limpeza e da equipe de alabança se pode ser parte da equipe de tecnologia, sim ou não? Mas também pode ser a pessoa que predica, a pessoa que lidera uma equipe,
em uma equipe ele lidera a organização toda de limpeza da igreja, mas na alabança ele tem que se portar como um membro e há um líder de alabança, sim ou não? Então em alabança eu vou me reportar e obedecer e entender e estar com minha liderança ou liderado, líder de alabança, me entende? Então não importa onde você está, o ambiente que você vai enfrentar é devido à ambiência, não sei se me faço entender em português. Ambiente é o lugar, ok? A igreja, as quatro paredes, um ambiente, ok? Pero a ambiência é o que está se passando aqui dentro. Nós outros somos responsáveis pela ambiência. Me entende? Então se o culto é bueno, é porque você agiu bueno. Se o culto é malo, é porque você agiu malo. Mas eu não hice nada exatamente por isso, por não fazer nada. Porque o culto não é para não fazer nada. Culto é para entregar alabança a Deus, é para se derramar, é para você glorificar e enaltecer o nome de Deus. Viemos acá para adorar a Deus. Mas sabe o que acontece? O que se passa? Nós temos prazer em aplaudir o homem, mas não temos prazer de aplaudir a Deus. É malo. Há um pastor, não sei se você conhece, Robert Duyudu. Ele é de Gana, da África. Ele disse que isso é demônio. Demônio que tenta nos tirar da alabança de Deus. Nós outros podemos, que é isso? Demônio, porque não dê glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o rei que não glorificou a Deus morreu comido de bicho. É sim. Não entenderam nada? Por bicho, animal, por gusanos. É isso aí. Me entende? Quem não glorifica a Deus não pode glorificar a ninguém. E isso não agrada a Deus. Quem não abre sua boca para glorificar a Deus, para alabar a Deus, para entregar um coração rendido ao Senhor, Deus não quer e diz: queda-se com os vermes de la tierra. ¿Me entiende? Então a honra é a llave que abre as portas que eu não conheço, mas que eu necessito. Você sabia que há porta que você necessita para entrar e você não conhece que porta é esta? Sabia disso? São portas espirituais que se não abre no mundo espiritual, não abrirá o mundo natural, porque o mundo natural é um reflexo do mundo sobrenatural. Então tudo que eu faço primeiro no sobrenatural, eu recebo no mundo natural. Se desonro lá, recebo coseto, como se chama? Sembro desonra acá, falta de honra. Mas quando eu honro allá, eu sou honrado acá. Muitas das vezes esperamos algo que venha daqui. Estamos esperando e de repente você vira, a honra chegou por acá. Sabe o que é isso? Eu honrei lá. É certo que vai acontecer acá. Por mais que eu estou esperando de uma pessoa, de um lugar, de um ambiente, virá por outro lado. Mas é certo que você vai sembrar a honra que plantou. Aleluia. O segundo movimento. Se o primeiro é vertical é para Deus. O segundo movimento é horizontal. Horizontal é
con nuestros padres, cônjuges, nuestros hermanos, las autoridades civiles. Há muitas pessoas que dizem: isso é demônio, é maligno. Olha esse político, presidente, deputado. Não questione, irmão. Daniel capítulo 2, verso 20 e 21, a Bíblia vai dizer, Deus dizendo, porque o Deus do cielo é quem institui, colocou. Deus é Deus que colocou as autoridades, e Deus é Deus quem saca-lhe as autoridades. Ele é o Deus do tempo, muda o dia e muda o horário, só por causa de um coração que honra a Ele. Não se preocupe com as autoridades, porque nosso Deus é Deus de las autoridades. Não há autoridade, não há governança, o governante que Deus não tenha levantado na face da terra. Por isso que nossa honra, independente do caráter da autoridade, não pode mudar. Temos que honrar, pois é uma autoridade, porque Deus colocou lá. Se está usurpando, se está defamando, se está sendo malo, não importa. Eu tenho que honrar, porque o juízo não sou eu que vou fazer, o juízo é Deus que faz. E quando nós hacemos isso, também não podemos esquecer que nosso chamado, em nossa casa de oração, nossa igreja, Deus colocou alguém que vai dar conta de nossa vida diante do Senhor. São nossos pastores, nossos líderes. Por isso que não podemos desonrar, nem acá, nem alá, nem outro lado. Devemos honrar a todos sem distinção, sem separação. Qual é o tempo? Acabou? Hã? O tempo tá contando aqui por aí? Oh. Vamos lá, me avise. A Bíblia vai dizer la honra sobre el Padre, Efesios capítulo 6, verso 2. Se pode projetar para nós, por favor. A Bíblia vai dizer que honra a tu padre e a tu madre, que és se há uma promessa nesse mandamento, qual é a promessa? Vida longa. Quer viver muitos anos? Quer viver? Tenho um ensinamento para adolescente e eu digo assim: quantos anos se chamam? Quantos anos tem? Tenho 17, 20. Quer morrer? Quer morrer? Amanhã? Mês que vem quer morrer? Não, pastor, que é isso? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Está honrando seu papá, sua mamãe, sua madre, seu padre? Está honrando? Porque quem não honra papá, quem não honra mamãe, morre cedo. É promessa, é palavra de Deus, é mandamento de Deus. Eu costumo dizer, entre todo o que eu penso, prefiro ficar com a palavra, porque aqui está declarado o que é e o que vai acontecer, e aquilo que já foi é um exemplo para mim. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, sobre os esposos. Nós estamos falando de honor horizontal. ¿Sí? Vosotros maridos, igualmente, vive com vuestras mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más, como colhedeira de la gracia de la. Me entiendo uma coisa.
el marido, su esposa es una coseta que Dios permitiu que você colhesse para você, cosetasse, é isso? Coseta para você. Em outras palavras, tu esposa é como o fruto mais belo que você recebeu na sua vida. Então, a Bíblia está dizendo: honra a mulher, a esposa que tienes. Se está trabalhando, honra a sua esposa, com palavra, com atitude. El diablo dijo a los maridos de hoy: lo casamento es solo un papel, más nada. Hoy firma el casamento. Hoy yo caso con Adriana y Adriana casa con Erinaldo. Pronto. Mañana rasga todo y acabó. Hoy se descasa más, pero em Brasil há uma pesquisa que há muito mais casamentos se desfazendo divórcio. Há muito mais divórcio do que a união. ¿Me entiende? Eu tenho mirado, não tenho pesquisa de Estados Unidos, mas eu tenho visto toda a pessoa que eu vou falar, não, separou minha esposa. Uma coisa terrível que o inimigo vem fazendo em las famílias. Pastores se separando. Que horror! Isto não é outra coisa senão falta de honra ao Senhor. Não importa, irmão, irmã, não importa marido, não importa esposa, o tipo de deserto, o tipo de ataque, o tipo de problema que estão enfrentando, não deixe de honrar seu marido, não deixe de honrar sua esposa, não deixe de honrar a Deus com seu casamento. Onde estás? Diga: sou casado e muito bem casado. Tiene problema no casamento? Procure resolver em sua casa. Se não tem jeito, procure seu líder, seu pastor. Procure por ajuda, irmão. Você não foi hecho para viver sozinho nesta terra. Deus quer. Minha Bíblia diz que Deus tem braço com mangas arregaçadas e estendido para te ajudar, não para andar solo. O inimigo está destruindo as famílias, porque a família é a primeira instituição que Deus formou em sua palavra. E você não pode pactuar com as ideias mundanas de que família é para lá, para cá e tudo certo. Não, se não há unidade, não há Deus. O princípio da honra também é a unidade. Se Deus não, como posso falar? Não gosto de vocês. Não gosto. Não é conosco, não te amo. Ok? Se eu não te amo, então se não vou ficar nesse ambiente. Não, lá não vou por seu nome? Não vou porque Gabriel está lá. Não vou, neste culto não vou porque Gabriel está lá. Que isso? Estou sendo malo com ele? Não, estou sendo malo com Deus, que me permitiu uma oportunidade. Porque quando eu não amo alguém, é uma oportunidade que o Senhor me dá para melhorar, melhorar minha vida. Me entende? Então tenho que aprender, porque amor não acontece. O que acontece? Chama-se paixão. Paixão acontece, pero que paixão não está escrito na Bíblia. Graças, Gabriel, graças. Paixão não está escrito acá, mas amor está.
Entonces pasión es del diablo. Porque quando estou apaixonado, eu hago coisa que nem eu acredito, creio. Sim ou não? No Brasil, o Código de Processo Penal, no Brasil, não sei, mas creio que em outros países também, há crime, crime chamado crime passional. Porque por paixão se mata, paixão se fere, se machuca. Paixão é a falta de honra. Mas por amor, a Bíblia diz: tudo pode, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Amor, você tem que investir tempo com a pessoa para amar. Então eu tinha que chegar com Gabriel e dizer: irmão, eu preciso te amar mais. O que preciso fazer para isso? Me perdona se isso é algo que não te agrada. A ferramenta de acesso, a chave chamada honra, é o perdão. Porque sem perdão não há salvação. Se Jesus Cristo desceu do céu, entregou sua vida para perdonar meu pecado, por que eu não posso perdonar alguém? Me entende? Quando eu não perdono, eu caminho o caminho da falta de honor. E a falta de honor me leva ao inferno. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É assim que habla, abismo? Um abismo chama outro abismo. E quando se chama outro abismo, e outro abismo vai chamando outro abismo, quando se vê, não consigo mais nem respirar. Já estou à beira do inferno. Romanos capítulo 12, verso 10, a palavra de Deus diz assim: amaos los uns aos outros, a los outros com amor fraternal, e em el honor, e quanto a honra, preferindo-os uns a los outros. É palavra. Eu costumo dizer que não é Bíblia para mim. Não é Bíblia. Quantos têm a Bíblia, mano? Aí, uau. Digital também. Aqui. Quem não tem impresso, eu gosto de. Não é Bíblia. Para mim é manual. Assim que habla, manual. Por que eu hablo de manual? Porque quando você compra um eletrodoméstico, um eletrônico, quando você compra algo, sim ou não, vem na caixa, sim, e dentro vem você lê o manual? Alguém pega o manual, folheia a primeira página, vê os desenhos, a tipologia, ok? Se serve todo. E no Brasil, e eu percebi que acá também, os móveis, que se compra, vende tudo em caixa, ok? Aí você monta, mas junto vem mano, aí você monta, uau, tudo certo, sim ou não? Bacana. Aquele monte de papelão, aí pega, junta todo aquele, e lá no meio está o manual. Vassoura, todo para vassoura. Depois você vai mudar de casa. Se desmontar, oh, que beleza! Toda a casa. Sim ou não? Em nova casa, vou montar. La irmã, la esposa. Ai, amor,
Amor, monta logo o armário que abra. Armário, monta logo. Não vê a hora, amor, fazer nossa comida na primeira casa. Monta cá todo. Aí chega ele, poxa, deixa comigo. Eu vou fazer isso. Começa a las 8 de la mañana. Ela quer fazer la comida. La comida. Meio-dia. Almoço. 10 horas. Amor! O marido está ali. Abriu todas as peças no chão. A esposa não consegue entrar. Que isso, meu amor? Fazer a comida. Paciência, amor. Vai dar certo. Começa. Monta. Está torto. Tira, muda. Eu não sei como fazer. Cadê o manual? Cadê o manual? Eu joguei fora. Estava tudo como basura. Então eu digo que esse é o manual do crente. Quando você não sabe o que fazer, consulte o manual. Porque aqui há uma regra para você muito clara. Não importa em que fase está de sua vida, você precisa reconstruir todo. Aqui está explicando como. Me entende? 1 Pedro capítulo 2, verso 17. As autoridades civis digo, honra a todos, amando e la hermandad. Teme a Deus, honra al rei. Honra al rei, as autoridades. Não julgue, a Bíblia não diz, julgue a autoridade para depois honrar. Não julgue a autoridade. Não julgue, graças. Primeiro, honre. Mas é autoridade, honre. Me entende? Por fim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Olha o que a Bíblia diz para, digo, quando se habla dos nossos líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcais aos los que trabalham dentre ou entre vosotros e os presidam en el Senhor e os admoestam. Honra. Honra. Deus me presenteou essa semana, é testigo acá. Eu estou acá 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E quando meu filho soube que o time de futebol dele estaria cá em Miami, rogando, ele falou, papai, eu quero ir. E meu coração ficou apertado. Nós outros vamos. E nós estamos ainda nos encontrando acá, em todos os sentidos. Pero nós outros ainda estamos nos mantendo com dinheiro brasileiro. E dinheiro brasileiro é 6 vezes menor que o dólar. Então, é uma dificuldade financeira para fazer todo o regalo, uma ou outra. Então, não iríamos. Mas Papá del Cielo conhece nosso coração. Eu nunca digo a Deus, me dá, quero levar meu filho lá. Deus, não, Ele conhece nosso coração. Eu só mantuve e me mantenho fiel a sua palavra, honrando a Deus em todo o tempo. Não dá, não vou a criticar. Não pode. Por mais que eu queira, eu vou a alabar a Deus. Graças. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. E nós temos que aprender com este manual. Então, domingo último, o juego aconteceria em lunes. Domingo, lunes, ok? Lunes. E meu filho já estava
sossegado, tranquilo, sabendo que nós outros não iríamos. En medio del culto, ele trabalha em la equipo de filmagem da igreja. Ele sai da equipo e vem, papá, com um sorriso grande. Papá, que foi, hijo? Salí com ele, eu falei, algo aconteceu muito bueno, pois salí com ele à parte. Ele digo, papá, el padre amigo del padre de mi amigo. Que confusão! Amigo del padre de mi amigo. Tinha 2 ingressos para assistir ao jogo, pero outros amigos compraram outros ingressos para ele, para estar na plataforma mais perto do campo. E o ingresso dele é lá em cima, lá arriba, no cantinho, embaixo do telão. E papá de meu amigo disse para ele que nós vamos chamar, também já temos o ingresso. Ele, meu amigo, disse, Leonardo e seu papá, é meu amigo, quero que ele vá, papá. Então chegou em meu e-mail um par de ingressos para assistir ao jogo. Sem criticar, sem pedir, que habla? Pedir, sem. Deus conhece nosso coração. No silêncio, Deus nos surpreende. Não precisa colocar no coração, honra, como diz meu amigo apóstolo Manuel Noriega, condenado em los lábios. Deus conhece tu coração melhor que você mesmo. Ele sabe o que tu queres e muito mais. Ele sabe o que é melhor para você. ¿Me entiende? Vamos finalizar a palavra. Hablamos de la llave llamada honra que abre las puertas del cielo sobre nuestras vidas. Mas eu quero hablar sobre o deshonor, ou a falta de honra, deshonra. Gracias. La falta de honra ou la deshonra rouba de nosotros el milagre que já está liberado em cielos para su vida. ¿Usted sabia disso? Que já tinha milagro liberado por Deus para sua vida? Quem não sabia disso? A palavra de Deus nos garante, garantida. A palavra de Deus garantida, garantiza. Oh, graças, eu estou aprendendo. A palavra de Deus garantiza que já há milagros liberados para a sua vida. Não vou entrar acá, mas Isaías capítulo 42, 43, 44 e 45 vai falar sobre tudo isso. E em 46, verso 10, a palavra de Deus vai dizer o quê? Coloca para mim, por favor, Isaías 46, 10, porque em espanhol para mim fica difícil. Desde de la antiguidade, del passado, Deus está dizendo, hago conocido el final desde su princípio. O que é isto? Primeiro, Deus terminou algo. Primeiro, Deus o quê? Diga comigo, acabou. Terminou, acabou. Terminou algo. Imagina que esse algo é um lugar, é algo muito bueno. Diga assim, muito bueno. Tudo que Deus fez, Deus dijo, é bueno. Olá, que anuncio lo porvenir desde o princípio e desde a antiguidade.
lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quero. O que Deus está dizendo acá? Vem cá, irmão. O irmão canta muito, alaba muito. Vem cá, vem cá. Deus terminou um projeto, ok? Deus mirou e viu que é bueno. Agora falta o que para esse projeto? O que falta? Uma persona para governar o projeto. Ok? Aí eu digo, seu nome? Leo, nome de meu filho. Aí Deus diz assim, eu vou trazer para governar esse projeto o Leo. Pero Leo não existia, não era nascido. Vem cá comigo. Agora Deus visita o papá e a mamã de Leo e nasce Leo. É assim que habla, nasce Leo. Ai, que bonitinho, famosa, alegria. Sim ou não? Pequenininho, vai crescendo, vai caminhando. A vida começa a tomar caminho, luz, direção. Leo começa a entender a vida, vai para a escola, igreja, sim ou não? Começa a entender, agradecer a Deus. Ele não sabe, pero Deus já terminou o lugar onde Leo vai chegar. Você não entendeu? Levanta sua mão que eu vou profetizar sobre sua vida. O lugar onde você vai chegar já está acabado e pronto. E dijo Deus, é bueno e melhor do que você possa pensar ou imaginar. Então se Leo está caminhando, está caminhando, está chegando ou não no projeto, mas ele não consegue ver o projeto. A Bíblia vai dizer em Isaías 45, verso 2, nosso Deus camina em sua frente, endireita o caminho tortuoso, quebra as portas de bronze e despedaça o ferrolho de ferro, de hierro. Por que isto? Porque o inimigo, o Leo está vindo, o inimigo está cá. Me entende? Não é para cá. Olha que belo, olha que formoso. Você não queria isso? Olha que eu preparei para você. Vai para lá. Graças. Me entende? O inimigo está mostrando lugares para te tirar do foco do Senhor, para sacar-lhe você do caminho que Deus preparou. E quando você vai e chega lá é todo malo, aí você tem que voltar. Então não se continua, se volta do começo. Está caminhando, aprendendo a caminhar novamente, porque todo mudou, o vento, a ambiência, as pessoas. Mas há uma coisa que o manual garante, que o lugar aonde você vai chegar já está terminado, acabado e pronto para a sua vida. Amém? A desonra, ela tem o principal papel de roubar o milagre que Deus já tem para você, de te tirar do foco que Deus tem para você. Como nós hacemos para regressar ao honor? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo nos chama hoje, não é amanhã nem ontem, é hoje a restaurar a honra. Honra que fora perdida, abandonada, largada, esquecida, porque a honra sempre regressa e traz regeneração de novos frutos. Como você sabe que você está em honor, em honra em sua vida? Simples.
mira os frutos que você está tendo. Os frutos são buenos? Estás honrando. Os frutos são maus? Estás em desonra. Lembra? Planta manzana, colhe arroz. Está certo? Não está certo. Algo está errado. Jesus disse: é pelos frutos que se conhece a árvore. Me entenda uma coisa: quando tiver apertado, dolorido, difícil, não tenha por malo, porque nosso Deus dijo que todo ramo, todo galho, toda rama que estiver enxertada, plantada em Cristo e não tiver produzindo frutos, será sacada, cortada e lançada ao fogo. Mas todo ramo que estiver enxertado em Cristo e estiver produzindo fruto, será podada. Poda é cortada as pontas. E por que se hace isso? Para que possa produzir mais fruto. O que Jesus está dizendo? Ele não te chamou para que você produza somente o que você está produzindo. Há muito mais em você que você não sabe para entregar. E o princípio da entrega de uma quantidade maior de fruto, uma quantidade maior de fruto, é a poda, que é a honra. Toda vez que nós honramos, nós chegamos diante do Senhor. Receber, olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, e com isso encerro minha participação. Mateus capítulo 10, verso 41. Olha o que diz: receber um profeta em la qualidade de profeta, receberá la recompensa dele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu caminho com o apóstolo André Fabiano há 13 anos, vou para 14 anos que andamos juntos. Há 8 para 9 anos, ele saiu do Brasil e veio para Estados Unidos. E um ano antes, ele veio fazer uma visita cá, pela primeira vez. E quando pisou acá, eu digo a ele: vou te trazer acá. O Espírito Santo disse ao coração do apóstolo André Fabiano: André, acenda uma fogueira em la Florida. Quando ele chegou acá e ouviu isso de Deus, ele foi falar com os pastores, amigos, foi à igreja, e então tudo que os pastores falavam a ele era: aqui é terra que enterra profeta, se quebra. Sepulta profeta, enterra profeta. Você conhece André Fabiano? É um homem de muita fé. Eu digo, ele tem muita fé. Aí uma frase dele, o que diz assim: põe su pé e Deus colocará o chão. Chão é o piso. Me entende? Tem que ter muita fé para ser isso. Quando ele falou comigo e disse: só tenho 2 caminhos para fazer acá. Ou eu cerro a igreja, ou você assume a igreja. Eu digo, é muito pesado para mim. Eu trabalho, minha esposa trabalha, e a igreja é uma responsabilidade muito grande. Então eu digo, vou falar com minha esposa e vamos orar. E oramos por 30 dias, e depois nos reunimos novamente com uma proposta. E a proposta foi esta: nem você cerra a igreja, e nem eu assumo a igreja. Eu continuo sendo o que sou para você hoje. Você é meu papá espiritual. A Bíblia diz em Jeremias que Deus dá pastores segundo su coração. E digo, você tem sido um pastor segundo o coração de Deus para mim, minha família, minha casa, para toda a igreja? Não pode ser isso. Eles dizem, como será então? Eu tenho uma ideia, se você aceitar, nada se muda. Você continua sendo papai espiritual,
o presidente desta obra, e nós outros continuamos te servindo como servimos hoje. Pero você estará lá e nós outros acá. Uau! É sério? É. De acordo. Muitas pessoas, apóstolo Manuel Noriega sabe disso. Muitas pessoas chegou ao apóstolo e disse: você vai fazer isso? Não se faz isso hoje em dia. Alguém chegou a dizer: quando você colocar o pé nos Estados Unidos, a placa de sua igreja já não está lá mais acá. Não será mais sua igreja. Não existe mais alguém que faça isso. Eu não sabia disso. Ele nunca falou comigo. Eu fiquei sabendo muitos anos mais tarde. Pero permanecemos fiel. A igreja Plenitude e Avivamento em Brasil completa esse ano 21 anos agora em mês de setembro. E nós temos templo em zona leste de São Paulo e em São Bernardo, nas imediações de São Paulo, cerca de São Paulo. A igreja está lá, glorificando o nome de Deus, crescendo, alabando. Então, se muitos chegaram e disseram assim: não existe mais isso. Você tem um homem de honra, de honor. Ele digo: eu sei disso. Então, se eu digo a minha esposa, a los obreiros da igreja, muitas pessoas saíram da igreja porque vinham pela igreja não por causa de Deus, mas pela presença do homem. Essas pessoas estão confundidas em sua mente, porque não sabem aonde adora a Deus. Lembra da mulher samaritana em Juan capítulo 4? Onde é certo alabar a Deus? Em Jerusalém, onde diz os judeus, ou acá em Samaria, onde diz o povo de Jacó? E Jesus disse: nem lá e nem cá. ¿Me entiende? Eu digo a todos que permaneceram: vocês têm o coração de Deus e honra o nosso Padre? Sim, permanecemos acá, porque tudo que está sobre a vida dele virá sobre nós. E eu ministrei sobre esse versículo de Mateus capítulo 10, verso 41. Porque quando você honra o profeta de Deus, toda a unção que ele o carrega virá sobre sua vida. E honrar não é somente: hoje tem o profeta, eu vou allá. É um tipo de honra, sim, mas mais do que isso, é orar por ele quando ele nem sabe que você está em oração por ele. Este é o tipo de honra que agrada a Deus. O tipo de honra que agrada, o tipo que habla, o tipo de honra que agrada a homem. O pastor Erinaldo está predicando lá, vocês vieram, oh, glória a Deus, bendição por sua vida, que alegria tê-los aqui. Mas mais do que isso, quando alguém orou por minha vida durante a semana, você não honrou a mim, mas honrou a Deus. E isso que agrada o coração de Deus, que abre o céu. Me entende? Porque eu não sou digno de honrar, eu não sou digno de alabança, eu não sou digno de louvor, de aplauso, de nada que venga de vocês. Mas tudo que vocês têm para entregar, eu coloco diante do altar de Deus, porque a Ele todo honor, toda glória, toda alabança. Amém? E eu quero encerrar. Eu quero encerrar dizendo com essa pergunta: como que você tem andado por esses tempos? O que tem hecho? Qual tem sido sua motivação? Eu digo quando abri esse culto, porque Deus me entregou essa palavra e digo: é uma palavra de coração. Me lembram disso? É uma palavra de coração. E por que de coração? Porque Deus habla com seu coração para nos corrigir por causa de seu amor. E muitas das vezes nós achamos que está tudo bem, tudo em paz. Está difícil, mas está tudo certo. Talvez precisamos fazer uma pequena mudança. Mudar uma clave
algo pequeno. Talvez uma palavra de perdão. Talvez uma oração sincera. Talvez uma adoração com outro ponto de vista, com outro entendimento. O que se falta em nós outros para que se completa a obra de Deus? Porque o manual diz tudo, não digo isto ou aquilo, tudo que você pedir ao Papá que está em cielo, Jesus irá fazer para que o nome de Ele seja glorificado. Amém? Agora, se Jesus hace tudo que eu pido, tudo que eu pido, por que não continuo conquistando, alcançando? A análise que eu tenho que fazer, é aquilo que o Cristo já fez por mim, já permiti que glorificasse a Deus? Porque não vai fazer nada em sua vida que você não vai dar glória a Deus. Me entende? Isaías 1:19, a Bíblia vai dizer que se você queres e se você obedece, você comerá o melhor desta terra. O melhor desta terra. Sim ou não? Se você não está comendo o melhor, existe uma llave no meio. Esta llave é obediência. Obediência é honra, é honor. Quando a Bíblia me diz isso, tudo está em minha mano, em minha decisão, para acessar o melhor. E por que eu não estou acessando? Há um problema comigo. E eu preciso visitar meu coração, meu pensamento. Deixar algumas coisas, fazer outras coisas que não estou fazendo. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Se não for glorificado, não vai. E o maior problema quando se trata de honra que muitas pessoas vivem é a mágoa, a não liberação de um perdão. Não sabe perdonar. E o não saber perdonar é como uma pedra sobre sua vida, um peso que não permite você crescer. Eu não sei, se coloca de pé nesse momento, por favor. Eu não sei como você tem andado em sua casa, com sua família, na sua vizinhança, em seu trabalho, com seu liderazgo. O que tem feito? Como se tem portado? Suas palavras. O manual vai dizer que minha palavra tem poder de trazer vida, mas também de produzir morte. Me entende? Honramos com palavras, sim, mas mais do que honra com palavra, a honra com atitude. E não é vergonhoso, assim que habla, vergonhoso para ninguém se arrepender de seus erros. Pelo contrário, o manual, a Bíblia vai dizer: aquele que confessa com sua boca e dê. Não adianta eu ficar confessando todos os cultos, mas não abandonar. Eu tenho que confessar e abandonar. Porque quando eu abandono, seria a mesma coisa. Em um exemplo muito rápido. Você, me empresta sua mochila aqui, por favor. Pode? Deixa eu cerrar ela aqui. Ok. Você vem para a igreja. Eu vou para o culto. Oi, irmão. Que bendição, né? Estou carregando de desonra, problemas, dificuldade. A igreja, pero dificuldade. Ahorita eu vou a servir a Deus. Você não pode entrar.
Queda-se do lado de fora. Pode por cá? Queda-se do lado de fora. Ricaiá, quietinho, eu vou lá. Alabança. Terminou. Eu vou para casa. Preciso levar meu problema comigo. Ó. Vai comigo meu problema. Toda vez que você chega na presença de Deus para adorar, Deus te liberta, te sana, Deus traz uma renovação sobre sua vida. Mas quando te sai por lá, tu saca tu problema e coloca agora, vou com meu problema para minha casa. Não resolve para você. O problema acá é hospital de Deus para sanar toda tua enfermidade, todo teu problema. Mas você não pode querer mais levar com você. Se você confessa e deixa, nada pode te prender mais. Confessa e deixa, nada pode prender-te mais, porque você é livre. E se há uma coisa que o inimigo quer fazer com nossa vida, é nos prender. Cadenas. ¿Me entiendes? O prazer del diabo não é outro senão matar, roubar e destruir. Mas o prazer de Cristo é trazer vida e vida abundante em sua vida. A palavra de Deus diz: quem crer em mim. Jesus está dizendo: quem crer em mim. Alguém crê em Cristo aqui, em Jesus Cristo? Então ele diz assim, meu irmão: rios, se que abra, rios de água viva fluirão, jorrarão, como se habla? Correrão, fluirão do seu interior, de dentro de você. Se você crê em Cristo, que água que está saindo de sua vida. Sabe o que é isso? Quando você chegar lá em sua família, olharão para os teus olhos: irmã, está com um brilho diferente em seu olho. Que se passa, irmã? O que aconteceu? Aí tu abre a boca: uma visitação de Deus me veio. Entende? Porque de nada adianta uma visitação de Deus em sua vida se não há mudança. Aonde Deus chega, a mudança acontece. É mudança que habla? Câmbio. Não há graças, não há como Deus visitar os teios de sair do mesmo jeito como chegou acá. Mas se você recebe a presença de Deus, a visitação de Deus, cambiará toda a sua vida, todo o seu pensamento. Me entende? Se entrou acá enfermo, sairá sano. Se entrou triste, sairá com uma alegria interior de sua alma. Se entrou necessitado de uma direção, Deus entregou direção hoje aqui para mudança de muitas vidas hoje aqui. Talvez é a forma como você habla com o seu irmão que está do seu lado. E talvez é a forma honra horizontal. Talvez é a forma como você honra a Deus. Precisamos mudar. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 12, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por la renovação de su. Todo se começa cá, irmão. Projeta cá e executa cá. Me entende? Nasce aqui, firma aqui e executa aqui, hace aqui. Não basta saber, tem que agir.